Fala, mestres! Queria aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouquinho para vocês como que é a plataforma e qual é o conteúdo do curso Tune It Yourself que eu estou oferecendo. Eu vou mostrar aqui em cima a tela do meu notebook e a gente vai navegar por dentro da plataforma e eu vou mostrar alguns dos conteúdos que vão ter no curso. Primeiro a gente tem o módulo 0, que é uma introdução aqui. A gente faz umas boas-vindas, a gente explica um pouquinho quem sou eu, de onde eu vim, qual é o plano de estudos que a gente vai ter para você. Na sequência a gente tem um módulo base. Nesse módulo base, a gente vai ver toda a parte teórica do funcionamento do motor ciclo Otto. Então, por exemplo, aqui na aula 2, a gente vai detalhar bem como é que é o funcionamento do ciclo Otto e onde que a gente vai atuar no ciclo Otto na injeção. Então, a gente tem algumas referências aí que a gente vai tomar para começar a trabalhar em cima do motor. Além disso, aqui na aula 4, a gente trata também um pouquinho sobre estequiometria. A gente sempre que pode coloca algumas animações para facilitar o entendimento e o funcionamento do motor também. Então ainda aqui no módulo 1, a gente vai passar por várias partes teóricas do funcionamento do motor. Tá? Então, como eu expliquei já, o ciclo Otto, as entradas e saídas do motor, do ponto de vista energético. A gente vai tratar um pouquinho sobre estequiometria, com as animações, conforme estão aqui do lado. A gente vai falar também sobre o avanço de ignição, do porquê do avanço de ignição, de onde vem o avanço de ignição. A gente faz também uma relação entre estequiometria e avanço e temperatura de escape e temperatura de motor. Isso aqui é uma visão que o pessoal da aviação tem para a regulagem dos motores deles, que a gente pode transformar também para a gente, para o que a gente faz nos nossos motores. Tratamos também sobre alguns problemas, como detonação e pré-ignição, e como fugir desses problemas. Enfim, e em outros problemas relacionados à temperatura. Indo para o módulo 2, a gente já vai detalhar e coloca uma aula para cada sensor. Então, temos aqui sobre sensores de carga, a gente fala sobre todos os sensores possíveis de usar como sensor de carga. A gente também vai falar sobre sensores de posição, sensores de temperatura. Aqui é uma visão prática e elétrica desses sensores. Então, como que a gente pode usar, onde que a gente liga esses sensores. Aqui eu dou várias dicas também de onde montar, de por que montar. Se você montar o sensor de maneira errada, isso pode te atrapalhar. Aqui que eu vou detalhar bastante isso daqui. Aí no módulo 3 a gente já começa aí uma introdução à calibração. Por que de introdução à calibração? Antes da gente sair acertando, a gente precisa entender como que a ECU pensa. Tá? Você vai ter que fazer a injeção trabalhar para você do jeito que você quer que ela trabalhe. Então aqui a gente explica o modelo lógico da maior parte dos funcionamentos internos da injeção. Aí na aula 4 a gente já vai numa parte mais teórica aqui, que é eficiência volumétrica. Tá? Eu vou explicar do porquê da eficiência volumétrica. Aqui eu explico como que as injeções que trabalham por eficiência volumétrica fazem para calcular o mapa de eficiência e assim calcular o tempo de injeção. E aqui que a gente detalha bastante isso daqui, essa aula é bem interessante. E aí no módulo 4 a gente vai de fato para a prática. Tá? A gente começa aqui instalando o software e conectando com a ECU. E aí na aula 3, por exemplo, a gente já começa a fazer uma familiarização com os recursos e com os mapas. Tá? O exemplo foi dado e todo o curso dado com base na MS2 e sempre que eu posso eu faço uma comparação e um paralelo com outras injeções também. Assim você vai conseguir aprender no modo mais difícil, vamos falar, no modo que você tenha todos os recursos disponíveis, que seria numa MS2 ou MS3, e tentar aplicar esses outros recursos para a injeção que você tem. Então, esse é um curso baseado na MegaScurt MS2, mas você ainda consegue usar os conhecimentos que eu estou te passando e as técnicas e você aplicar em outras injeções também. Aí aqui na sequência, no módulo 4, a gente vai passando por todos os processos da primeira partida do carro. Então, os cuidados para a primeira partida, como colocar o motor no PMS, como colocar o motor no ponto, ou seja, fazer a sincronia da injeção com o PMS do motor. Aqui eu tenho uma aula específica de como você vai criar o seu mapa de avanço, tá? E o porquê que você tem que colocar aqueles números, de onde vieram aqueles números. Então nessa aula a gente trata bastante sobre mapa de avanço e como você fazer um mapa de avanço do zero. Na sequência a gente trabalha a parte da marcha lenta, então aqui eu vou mostrar um trechinho da parte da calibração da marcha lenta em malha aberta. Então a gente começa com um mapa do zero, tá? Ali na primeira partida eu zero o mapa do meu carro e a gente começa do nada. E aí eu vou mostrando como que faz todo o acerto do carro. Então aqui nesse caso o que a gente fez? Deu a primeira partida, fez o carro da marcha lenta e aí a gente fez toda a calibração da marcha lenta usando o atuador.
e toda a configuração do atuador em malha aberta e na sequência em malha fechada. Então, toda a sequência das aulas na prática foram feitas como se você estivesse fazendo no seu carro. Então, familiarização com recursos, abre o software e dá uma olhada no que tem. Cuidados para a primeira partida, o que você vai fazer antes de ligar o carro. Vai colocar o motor no PMS, fazer a sincronia, fazer a primeira partida. Antes disso, você faz um mapa de avanço, aí você acerta a marcha lenta, faz uma partida, um after start. Aí eu ensino um pouquinho sobre leitura de log, tá? A gente vai dar uma voltinha com o carro, tá? E a gente gravou essa voltinha, a gente deu uma volta na estrada, como que você vai acertar o carro nessa volta. A gente gravou o log desse dia e fez uma leitura depois, uma aula só para a gente ler o que aconteceu e como que você faz para ler o log e tirar as informações importantes do log. E aí aqui no final a gente tem a parte de calibração avançada, tá? Aqui a gente vai falar sobre o sensor flex, vai falar sobre comando de válvula variável, VVT, temos a parte do boost control, controle de pressão de turbo, e aí no dinamômetro a gente fez uma série de aulas específicas para mostrar um acerto um pouco mais avançado. Então, um refino de tabela de VE usando o dinamômetro, aceleração rápida, aí a gente testa a rápida parada, a rápida enquanto você está andando, o motor fazendo ponta-taco, que é uma técnica que você vai usar na pista, então o motor tem que responder quando faz um ponta-taco. Como fazer isso? Como testar isso no dinamômetro? A gente faz um acerto de boost control também, variando a pressão do turbo. E também a gente vai atrás de maximização de resultados. A gente vai variando algumas coisas no motor, ângulo de injeção, fator lambda, avanço de ignição, até a gente tirar o máximo resultado possível. Também eu dou algumas técnicas de anti-jerking, explico um pouquinho sobre o launch e o flat shift, e aí a gente encerra. Além disso, toda semana a gente faz uma reunião online para a gente tratar as dúvidas sobre as aulas que a gente disponibilizou. Então, como você pode ver, esse é um curso bem completo. A gente vai desde uma introdução teórica, passando por toda a parte prática, que vai ser basicamente o que você vai fazer se você estivesse acertando o seu próprio carro, e é um método que eu gosto de pensar, tá? Se você quiser ter mais informações sobre o curso, visita lá minha página no Instagram, e ali na bio você vai ter um link com mais informações ainda do curso e o link para se inscrever. Então, obrigado e vejo você na próxima turma.